Fala meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, não se esqueça, hein, vai comprar materiais esportivos, dê uma passadinha lá na Centauro. Inclusive a nova camisa do Palmeiras já está disponível por lá. O meu cupom não funciona, é um lançamento, o lançamento tem que ter o preço ali tabelado. Então é isso, cara. O cupom não funciona, mas pagando no Pix você tem um descontinho aí, beleza? Então dá uma olhada lá na Centauro, vou colocar o link aqui na descrição para facilitar o jogo para você, tá bom? Bom, amigos, a parada é a seguinte, só um leve ponto aqui que eu quero trazer. Não é o tema central do vídeo, tá? Mas eu quero falar algo que eu acho interessante pra gente trocar uma ideia também. Ontem eu assisti São Paulo e Atlético. O jogo do Flamengo eu só dei uma zapiada um pouquinho, mas eu percebi algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente reclama da postura do Palmeiras nos jogos de ida, é por conta do que aconteceu ontem. O Flamengo foi fora de casa enfrentar o Bahia e venceu. O Atlético foi fora de casa enfrentar o São Paulo e venceu. Agora eu queria fazer um exercício de reflexão com vocês, pensando na forma como o Palmeiras tem jogado fora de casa em jogos grandes de mata-mata. Como você acha que seria a postura do Palmeiras no Morumbi? Porque assim, o Atlético Mineiro saiu pro jogo. Quando teve a bola, tentou atacar, puxar contra-ataques, tocar de pé em pé. A bola não queimava no pé dos caras, os caras não ficaram os 11 dentro da área. É claro que assim, o São Paulo foi superior, principalmente no segundo tempo, que o São Paulo precisava do resultado, foi pra cima, atacou, abriu espaços. É claro, isso faz parte. Não tô dizendo que o Atlético jogou melhor do que o São Paulo. O que eu estou dizendo é, o Atlético jogou, certo? O Atlético jogou futebol e por isso foi premiado com a vitória, né? Tava até conversando com o pessoal no grupo, postei no Instagram até essa conversa, falei, mano, o Atlético não tá mal, o Atlético ainda vai ganhar esse jogo. Dito e feito, o Atlético ganhou. Mesma coisa o Flamengo, né? Pelo que eu vi ali um pouquinho do jogo, pelo que eu vi nos melhores momentos, o Bahia foi levemente superior. Pelo que eu vi, tá? Eu não assisti o jogo inteiro, posso estar equivocado, mas o Flamengo foi lá e ganhou o jogo. Então, é por isso que eu fico extremamente chateado quando eu vejo o Palmeiras fazer jogos muito aquém, muito abaixo, com a bola queimando no pé, dando bicão, com os 11 enfiados lá na defesa. Não é assim que se joga, cara. O Palmeiras tem time pra bater de frente contra qualquer um, e por que não joga? Por que não bate? Né? Então, assim, Atlético Mineiro e Flamengo estão com o pé na próxima fase da Copa do Brasil, porque venceram os jogos de ida. E a gente tá falando, cara, do Atlético Mineiro, que tá fazendo um campeonato brasileiro instável pra caramba, que passou na Libertadores ali com certa dificuldade, né? Contra um adversário nem tão forte assim. É um time que não tá fazendo uma temporada tão sólida. Mas chegou lá no Morumbi e jogou. Agora responda com sinceridade, como o Palmeiras jogaria no Morumbi? Esse é o ponto, tá? Então é por isso que eu fico extremamente puto e é por isso que eu cobro tanto postura do Palmeiras. Porque não pode ter a postura que teve, né? E aí no final do jogo, o gol do Atlético, pra mim, foi um lance muito semelhante ao do Flaco Lopes. É um impedimento que você não consegue ter certeza de nada, você não consegue dizer nem que ele tá legal, nem que ele tá impedido, da mesma forma como foi o do Flaco contra o Flamengo. A diferença é que um é validado e o outro é anulado. Então, precisava padronizar as coisas, né? Precisava ter uma definição, não tem interpretação, não tem nada, tem que ter um critério, cara. Dá pra comprovar que tá impedido? Dá pra ter certeza que tá impedido? Não, então o gol tem que ser validado, né? Acho que foi um acerto validar o gol do Atlético ontem, porque você não consegue dizer que o jogador estava impedido. A mesma coisa o lance do Flaco. Enfim, cara, só um lamento ainda sobre uma ferida que ainda tá aberta, né? E uma discussão que eu acho que o futebol brasileiro precisaria ter de forma mais certa, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? O VAR veio para acabar com a incerteza, para acabar com a dúvida e, no entanto, ele gera mais dúvidas e a suspeita, né, de que os caras manipulam as coisas, porque não é possível, né? Não tô dizendo de esquemão, tô dizendo que, mano, a suspeita que levanta é essa, a impressão que passa é essa. Nesse jogo aqui a gente pode anular, a gente tem cartas na mão para anular esse gol. Nesse aqui a gente também tem, mas não vamos validar o gol. Então é assim que parece, né, que a banda toca. Complicado. Mas enfim, meus amigos, vamos falar do que interessa pra gente, que é só o que sobrou, que é o Campeonato Brasileiro. Nosso próximo adversário é o Atlético Paranaense. Olhando aqui a sequência de jogos do Atlético Paranaense, no domingo, dia 18, há 11 dias atrás, o Atlético Paranaense perdeu em casa pro Juventude. Muito possivelmente alinhou o time reserva, porque estava enfrentando o Belgrano. Eu tô falando muito provavelmente porque eu não acompanhei, né? Estava enfrentando o Belgrano pela Sul-Americana. Então venceu o Belgrano de 2-1 em casa, aí enfrentou o Juventude também em casa e perdeu de 2-1, depois venceu o Belgrano fora de casa por 2-0, se classificando para enfrentar o Racing nas quartas de final da Sul-Americana. O Atlético Paranaense está em 3 competições. Aí, na segunda-feira, ok?
O Atlético Paranaense então jogou domingo Campeonato Brasileiro dia 18 contra o Juventude. Sul-Americana no dia 22, uma quinta-feira. Na segunda-feira, dia 26, perdeu pro Vasco da Gama em São Januário. Hoje é dia 29? Hoje, dia 29, enfrenta o Vasco da Gama de novo. Para depois, no domingo, dia 1 de setembro, pega o Palmeiras. E depois, pega o Vasco. Aí tem Fortaleza, depois tem Copa do Brasil de novo, depois tem Copa Sul-Americana de novo. Então você tá entendendo a loucura do calendário do Atlético Paranaense? Cara, jogou com o Juventude no domingo, jogou com o Belgrano fora de casa na quinta, jogou com o Vasco na segunda, joga com o Vasco de novo hoje e joga com o Palmeiras domingo. Os caras fizeram uma maratona aí vão ter uma maratona de 5 jogos com prazo curtíssimo, viajando, né? Em 3 competições, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É fácil ganhar do Atlético Paranaense fora? Não, não é. Não é fácil. Vamos ser sinceros que não é fácil. É difícil jogar lá dentro. E o Palmeiras tem um histórico não muito favorável. Porém, cara, o Atlético Paranaense ele faz um campeonato brasileiro horroroso. Ele não ganha há 4 jogos. Ó, ele venceu aqui há 5 jogos atrás, perdeu, empatou, perdeu e perdeu. Então, ele não ganha 4 jogos e desses 4 foram 3 derrotas. Tá em 10º lugar no campeonato. Aquele Atlético Paranaense que enfrentou o Palmeiras lá em Barueri era um Atlético forte, montado pelo Cuca, né? A gente sabe que o Cuca sabe montar times, né? Sabe fazer bons trabalhos. Aquele Atlético era forte, hoje já não é. E aí quando você pega os caras nessa maratona, focados em 3 competições, o Palmeiras só focado no brasileiro, precisando vencer pra arrancar, não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. É difícil? Puta, é difícil, mas não tem o que fazer. A gente se meteu numa situação complicada a partir do momento que você não vence o Fortaleza com 10 desfalques. Você tá uma piaba dos caras. A gente se coloca numa situação complicada quando você não vence o Vitória dentro de casa. Então assim, o Palmeiras não venceu o Grêmio, que no momento estava lá embaixo no campeonato também. Não vencemos o Fluminense, que era o último colocado. A gente deixou uma série de pontos pelo caminho. A gente não aproveitou os jogos mais tranquilos que a gente teve. Então agora a gente precisa compensar nos jogos difíceis. Então esse é um jogo difícil, mas que o Palmeiras precisa ganhar. Eu acho que qualquer resultado que não seja vitória, além de decepcionante, pode ser prejudicial. Porque hoje a gente olha a nossa tabela e a gente vê o Fortaleza em primeiro com 48 pontos. Porém tem um jogo a menos. Já tem 4 pontos a mais do que a gente com um jogo a menos. A gente vê o Botafogo. Tá igualado em número de jogos, mas tem uma vitória a mais e 3 pontos a mais do que a gente. Você vê o Flamengo tem 44 pontos, a mesma pontuação que a gente, porém também tem um jogo a menos. Não é uma situação tranquila. O Palmeiras briga sim por esse título. Pode ser o principal candidato se como é que fala? Se conseguir emplacar uma sequência de vitórias, pode ser o principal candidato, porque Fortaleza, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Bahia, todos esses times aí estão em mais competições do que a gente. Todos esses têm mais compromissos, alguns deles têm 3 competições pela frente, a gente só tem o brasileiro. Só que para o Palmeiras ser um dos favoritos, de fato, ele precisa emplacar uma sequência de vitórias. E quando a gente olha para a sequência do Palmeiras, ela não é das mais complicadas. A gente tem esse jogo difícil contra o Atlético Paranaense, a gente vai ter o Criciúma dentro de casa. Não preciso nem falar nada. Vai ter o Vasco fora de casa. Precisa ganhar. E vai ter o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro não é um adversário tranquilo, porém, dentro de casa, a gente precisa do resultado, né? Então é isso, meus amigos. Não tem desculpa, cara. Se reclamou tanto no Palmeiras também de calendário, de recuperação de jogador, de lesão, de muitos compromissos, de viagem, de loucura. Agora a gente vai ter aí, pelo menos a cada jogo, uma semana de folga, quando não tiver 2. Então dá pra trabalhar o time, dá pra recuperar jogador, dá pra fazer o trabalho que quiser ali dentro, né? Espero que seja bem feito, espero que o Palmeiras volte jogando bem, porque você ficar todo esse tempo sem jogo, aí vai joga mal pra caramba, pega um time que tá numa maratona gigantesca, os caras conseguem correr mais, os caras conseguem jogar mais, os caras demonstram mais jogadas, mais entrosamento, um trabalho mais bem feito, aí é pro torcedor ficar maluco, né? Então assim, eu sei que o Palmeiras se fechou, eu sei que existe um pacto ali dentro por esse tricampeonato, o Palmeiras quer sim ser o time tricampeão paulista e tricampeão brasileiro. O São Paulo foi tricampeão brasileiro lá no começo dos anos 2000, mas não foi tripaulista, então o Palmeiras seria o primeiro. E o Palmeiras quer, os jogadores querem, o Abel quer, todo mundo quer. Isso aí é informações. Tô trazendo informações para vocês aqui. Tá todo mundo fechado por isso, né? Então não tem ninguém largando a mão, não tem ninguém na perna. Porém,
O problema não é a falta de vontade. Nunca nem foi. Disso eu acho que a gente não pode reclamar. Desde o jogador mais cabeça de bagre ao melhor do elenco. Os caras entregam tudo, os caras correm, os caras suam, os caras brigam pela vitória. Mas o Palmeiras é um time que investiu muito, tem um time muito bom, tem uma folha muito cara, tem um treinador que é muito bom e que não pode só ter vontade, né? Precisa demonstrar futebol. Nem que seja um futebol pragmático, nem que seja um futebol vertical, como foi durante muito tempo na era Abel, mas o time precisa se entender dentro de campo. O time precisa saber o que fazer, as jogadas precisam acontecer. Né? Então, agora é o momento perfeito para isso. Não tem desculpa, hein? Não tem desculpa. Espero que a gente consiga vencer o Atlético Paranaense, espero que a gente consiga embarcar nessa sequência de vitórias, porque eu não sei você, mas eu quero muito esse campeonato brasileiro. Tá bom? Tamo junto, amigos. Abraço, valeu, fui!